Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, senhores, senhoras e vocês que estão entre e além destes gêneros. Eu me chamo Milena Pinho e este é o podcast Desconstruindo Muros, uma produção sobre acessibilidade na educação, sempre contando com convidados que irão expandir nossos horizontes sobre os temas abordados. Hoje, no Desconstruindo Muros, falaremos sobre o tema da surdez. E para isso, temos a presença da professora e pesquisadora da UFRJ, Vivian Runjanek. Fotografia de Vivian. Ela é uma mulher branca e magra. Tem cabelos castanhos claros, lisos e curtos, até a altura dos ombros. Os olhos são pequenos e o sorriso é largo. Ela usa blusa rosa salmão, com estampa no padrão Spot. Ela usa um cordão azul de crachá no pescoço. Ao fundo, vêem-se portas de armários na cor branca. Vivian, muito obrigada por você ter aceitado o convite para participar do nosso podcast. Para começar, você poderia falar um pouco sobre você, nos contar sua história? É claro que falar sobre nós mesmos é uma das coisas mais difíceis que existe. Enfim, vou ser bastante objetiva. Eu sou uma mulher de 76 anos, ah, nasci no Rio de Janeiro, mas meus pais são estrangeiros, né, e eu fiz, um curso de biomedicina e tanto minha pós-graduação como a o pós-doutorado eu fiz na Inglaterra e depois eu fiquei trabalhando na Inglaterra durante alguns anos. Enfim, o total meu na Inglaterra foi de 14 anos. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar no Instituto Nacional do Câncer e depois na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Biofísica e depois no Instituto de Bioquímica. Então, eu diria que basicamente eu sou uma pesquisadora que trabalha na área de ciência. Muito interessante o que nos contou, Vivian. Obrigada por compartilhar conosco um pouco de sua vida e do seu trabalho. Mas e hoje em dia? Em que área? Onde você atua? Eu talvez gostaria de dizer que hoje em dia, tendo vivido tudo que eu vivi, passado tudo que eu passei, eu só tenho talvez um arrependimento grande na minha vida, é que eu queria ter sido uma mãe mais presente, melhor. Eu sei que eu fiz na época eu fazia tudo que eu achava que devia de fazer, mas eu acho que podia ter feito ainda mais, e acho que essa divisão entre carreira e família, a gente pode começar a tentar abolir, e quando chega a minha idade a gente vai ver que não perdeu nada em termos de vida profissional. Mas enfim, onde eu eu sou aposentada, mas continuo indo para lá, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tenho a felicidade que fui feita professora emérita da Universidade do Rio de Janeiro. Hoje em dia, o que eu tenho mais é alguns alunos de pós-graduação dentro da área de ciência, mas dentro também da área de educação de ciência. E isso foi uma coisa que eu sempre me preocupei, e eu continuo mantendo na UFRJ um grupo que trabalha com educação científica de surdos. Eu, na realidade, sempre gostei muito da área de educação. Eu sempre gostei de contar histórias, eu sempre gostei de atrair pessoas para a área científica, que eu acho uma área absolutamente fascinante e que deveria de fazer parte de toda a cultura do indivíduo. Até porque nós vivemos, muita gente não quer, então quer queiramos, quer não, numa área científico-tecnológica, né, e aí hoje em dia ainda tem a palavra inovação, né. Mas, basicamente, numa área científica tecnológica, e as pessoas têm que ter pelo menos uma capacidade crítica com relação a isso.
Que incrível saber sobre sua história, Vivian. Mas como você começou a trabalhar com pessoas surdas? Você teve alguma ajuda? Vou dizer que isso tem tudo que ver com uma experiência anterior minha na China, na China, naquele país longínquo, com o professor Leopoldo Demés. Olha, em 1990 nós fomos convidados para ir para a China. A China de 30 anos atrás era muito diferente da China de agora, vocês não têm ideia. É incrível como nesse intervalo de tempo a China se tornou essa incrível potência que é hoje em dia, né. Na época, era uma China que saía da revolução agrária, pouquíssima indústria, quase não tinha indústria, carros ou poluição. Todo mundo ainda andava de bicicleta. E a coisa mais marcante naquela época era a total ausência de ocidentais, né, todos eram chineses na China e olha que tinha muito chinês, né, porque era o país mais populoso na época. E tudo era em chinês. Imagina você que no aeroporto, né, aeroporto é o lugar mais internacional que se pode ter, né. Lá tudo era em chinês, escrito em chinês, todos só falavam chinês, não existia informação em qualquer uma outra língua que não fosse chinês. E olha que entre Leopoldo e hoje nós falávamos inglês, francês, italiano, português, alemão, mas lá só chinês, nenhuma outra língua adiantava. Então era uma sensação de desamparo total. Não se conseguia pedir uma informação. E até para ir ao banheiro era impossível, né, acho que vocês não pensaram nisso, mas nós estamos acostumados com banheiro que tem algum tipo de indicação, alguma coisa indicando que o banheiro é naquela direção. E na porta do banheiro, normalmente tem escrito feminino, masculino, ou tem um homenzinho, uma mulherzinha. Na porta de lá não tinha nada. Quer dizer, talvez tivesse, mas estava escrito em chinês, que para nós era o mesmo que nada, né? Para a pessoa que estava esperando lá no aeroporto, foi muito fácil, porque nós éramos, na época, os dois únicos diferentes, os dois únicos ocidentais que estavam naquele aeroporto, mas para nós era impossível reconhecer aquela pessoa que na nossa ideia era igual a todo mundo, né. Foi a primeira sensação que eu tive na vida de ser diferente, de ser incapacitado, por não conseguir me encaixar naquela cultura, naquilo que estava acontecendo lá. Eu só saberia dizer que a sensação incapacitante em toda a minha estadia na China, sem entender a cultura, incapaz de realmente compreender o que estava sendo escrito, estava sendo falado, gerou uma sensação de isolamento que me marcou muito. Ah, finalmente, quando nós voltamos para o Brasil, aconteceu aquilo que explicará, né, talvez, a minha relação com os surdos. Eu morava em Laranjeiras e passei na frente do Instituto Nacional de Educação de Surdo, INES, que fica na Rua das Laranjeiras. Nesse momento, eu vi no ponto de ônibus os meninos conversando, isso é, sinalizando um para o outro, todos animados. Achei aquilo tão interessante, me fez pensar o que não deve ser para um aluno surdo sinalizante ter que viver uma outra cultura. O que seria ele assistir uma aula? Porque eu estava em frente de uma escola, né, que obviamente lá todos, eu acreditava, todos deveriam sinalizar. Mas se aquele aluno estivesse numa escola regular, como é que ele iria fazer? Como é que ele iria escutar um professor durante 40 minutos de aula? Como é que ele entenderia o que estava acontecendo fora de sua área de visão, né? Será que ele se sentia como eu me sentia na China? E ficar pensando como seria assistir uma aula em que as coisas eram todas faladas. E naquela época, eu nem tinha consciência da dificuldade que os surdos encontram em escrever e ler em português, né. Mas obviamente eu tinha uma consciência muito clara de que ou eles olhavam os sinais e ou faziam leitura labial, ou eles escreviam, e que as 2 coisas ao mesmo tempo seriam impossíveis. Eu devo o meu trabalho com surdos um pouco ao professor Leopoldo Demés, né. Ele, além de ser um pesquisador, onde ele era muito conhecido e ótimo professor, ele sentia que precisava contribuir mais para a sociedade brasileira. Ele tinha uma grande preocupação com as diferenças sociais do nosso país. E ele dizia que como o que ele sabia fazer era
pesquisar e trabalhar em ciência, a maneira com que poderia contribuir a abrir portas para a juventude brasileira carente, era mostrando para esses jovens o valor da ciência. Então, ele procurava mostrar como essa área de conhecimento podia representar um futuro para eles. Então ele criou, durante as férias, o que ele chamou de curso de férias, que era para alunos de escola pública, de ensino público, né. E era uma semana inteira, integral na UFRJ, assim, eles tinham que ir para a universidade, conhecer a universidade, ver o que que era uma universidade. E durante essa semana, eles tinham que trabalhar um tema que era dado, quer dizer, cada curso tinha um tema diferente, e que não tinha aulas teóricas, que era tudo por experimentação e discussão entre eles mesmos, entre os alunos. Enfim, as perguntas eram deles, dos próprios alunos, e no final eles tinham que, depois de uma semana, eles tinham que encontrar uma resposta. Eles saíam encantados, né, com essa forma, que nada mais é do que um método científico, mas eles não, para eles era uma novidade, né, uma aula que não tem aula. Aí eu pensei que seria o ideal para surdos, e eu achei que ia ser muito fácil, né, que ilusão, né. Eu achei que dava-se um tema, chamavam-se alunos surdos, e eles iriam discutir entre eles, descobrir tudo, e que bastava ter um intérprete de libras para fazer a ponte entre a gente, mas obviamente tudo seria em libras e não teria aulas teóricas, e duraria uma semana e tudo daria certo. Foi um pouco mais difícil do que isso. A primeira dificuldade mesmo, e que levou uns 2 anos. Imagina, a gente só começou com o projeto Surdos de fato em 2005, então vocês podem imaginar que não foi uma coisa imediata. A primeira coisa era encontrar alunos surdos ou escolas de alunos surdos que quisessem participar. Então, o que a gente normalmente para o ouvinte fazia nas férias, a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma semana no meio do ano. E o primeiro grupo que se uniu a nós, isso foi em 2005, mas não, nem vou contar como é que foi toda a aventura até chegar aí, foi o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então o primeiro curso foi para o INES, na universidade, foi o primeiro curso para surdos. E aos poucos nós fomos, vencendo várias barreiras que foram encontradas com esse curso, dificuldades que jamais nós tínhamos previsto. Eu A primeira, e isso gerou todo um trabalho que continua até hoje no nosso grupo, é a falta de sinais de muitos vocábulos científicos, muitas coisas científicas absolutamente não tinham sinais, principalmente na área de biociências. Então, os intérpretes não poderiam ajudar, mas isso é outra longa história e que deu origem a uma das coisas que nós também fazemos, que é um glossário científico em libras, que leva um bom tempo, a gente faz por área de conhecimento. E foi iniciado por Júlia Barral, que é a minha filha, que se entusiasmou pelo projeto Surdos também, e por um intérprete nosso que era o Felipe Giraud. Mais tarde foi várias outras pessoas e principalmente um grupo que eu nem que de nossos amigos intérpretes que participaram. Todos eles, no final, todos eles surdos, intérpretes, todos participaram dessa criação de sinais, que é a criação de um glossário científico, que é outra ação que o Projeto Surdos faz, além desses cursos. O que significaria Ladix? Você poderia compartilhar conosco a sua experiência por lá? Contar algumas das suas histórias mais marcantes? Com com o curso de férias, né, uma consequência do curso de férias, vocês têm que se dar conta que, quando eu digo que são os alunos que fazem as perguntas, que descobrem, que fazem, é todo experimental, então eles têm que usar equipamentos, eles têm que usar tudo que se usa no laboratório. E o que que nós fazemos é só ajudá-los a fazer os experimentos que eles sugerem, né. E é incrível como eles chegam a sugerir experimentos bem complexos mesmo.
Bom, LADIX quer dizer Laboratório Didático de Ciências para Surdos e fica no Centro de Ciências da Saúde da UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e faz parte do Instituto de Bioquímica Médica, né? Fomos nós que criamos esse LADIX. Bom, mas qual é o objetivo do LADIX, né? No início do projeto Surdos, os alunos surdos que se interessavam mais depois daqueles cursos e queriam continuar, eles ficavam no meu laboratório de pesquisa no Instituto de Bioquímica Médica, mas eles ficavam meio inibidos pelo ambiente, com dificuldade de se comunicar com os estudantes de IC, de pós-graduação, e aí eu achei que aquilo não era o que eles tinham vivido no curso de férias, que eles estavam entre eles, entre os iguais, e que todo aquele interesse e deslumbramento. Então eu achei que o ideal seria que eles pudessem ter um laboratório deles, em que a língua dominante fosse a Libras e não português, e onde eles pudessem aprender fazendo experimentos o tempo todo, como no curso de férias, né. Nesse curso que a gente chama de curso de férias, mas não era na férias. Mas também significava que eles teriam um lugar deles na universidade, quase que um clube, né. Eles podiam ir quando quisessem. E também eu confesso que eu tinha esperança que a presença deles na universidade iria despertar entre outros estudantes da própria universidade, do próprio CCS, a curiosidade sobre os surdos, né. Mas isso realmente só aconteceu entre os meus estudantes e não foi, assim, uma coisa que criou um impacto generalizado que eu esperava. Agora, o Instituto de Bioquímica criou lá a Dix em 2009, quer dizer, durante algum tempo ainda ficaram antes disso, em 2005, 2009, eles ainda iam para o meu laboratório. Nós não temos profissionais fixos no Lardix, com exceção de uma bioquímica com doutorado, pesquisadora com doutorado, e que é surda profunda e se comunica em Libras, se comunica verbalmente, porque ela ficou surda quando ela estava começando o mestrado dela, e para ela foi uma experiência dramática. O nome dela é Nútia De Sico e ela conseguiu aprender Libras, então ela se comunica em Libras, ela se comunica verbalmente, obviamente ela escreve e lê muito bem, porque ela ficou surda adulta, né, e também ela, apesar disso, ela fez o mestrado e o doutorado surda profunda, assim, incapaz de ouvir e escutar ou se comunicar muito bem, que não fosse escrevendo com as pessoas do laboratório em que ela trabalhava. Ela realmente é uma vencedora. E ela é quem fica no Ladix o tempo todo, que é para que no Ladix a língua oficial seja Libras e os surdos sintam que eles estão no lugar em que eles têm liberdade de se comunicar, etcétera. E é uma cientista experiente que sabe fazer diversos experimentos, tem muita experiência de laboratório e que orienta eles nesses estágios de laboratório. Fora isso, nós temos, estagiários que passam algum tempo lá de diversas áreas da universidade e principalmente um número grande de estagiários, um número grande não ao mesmo tempo, um número grande de estagiários do Letras Libras que passaram por lá em algum momento. O Ladix não segue uma rotina. O Ladix é um laboratório que é um local que apresenta todas as possibilidades de fazer experimentos. Tem algumas pessoas que vão de forma sequencial e desenvolvem algum tipo de pequeno trabalho, experimento. Tem pessoas que vão só eventualmente. E apesar do Ladix ser um laboratório de ciências, é muito importante pensar que nós sempre agregamos todos os que se interessavam pelo projeto, ouvintes ou surdos, mas tinham que saber que lá, eles teriam que se adaptar a Libras, né. Normalmente a gente tinha intérprete ou então estudantes de Libras que nos ajudavam.
Mas a língua oficial lá é Libras. E com isso a gente com essa diversidade de pessoas se interessando em ficar lá no Ladix, nós tivemos uma diversidade de pessoas e de interesses que aconteceram. Por exemplo, nós tivemos um aluno de belas artes que fez o mestrado desenhando revistas ilustradas, com pouquíssimos diálogos, sobre histórias da ciência, que era o que nos interessava lá dentro. E tudo isso era acompanhado pelos surdos que estivessem no Ladix, aceitando ou não aceitando a sequência de desenhos, etc. Nós tivemos nosso jornalista surdo-oralizada, cujo doutorando envolveu, na época ainda não tinha TVI, não tinha nada desse tipo, a criação do Surdo News, em libras, no Facebook. O meu laboratório tinha uma jornalista fantástica, pesquisadora também, que trabalhava em oncobiologia e começou a fazer vídeos animados sem diálogos para surdos, para levar informação para esse grupo. Tinham pessoas que se interessavam por museus e se preocupavam em torná-los mais acessíveis para os surdos, então levava todo um grupo para visitar os museus, etc. Teve a ideia fracassada, infelizmente, formarmos surdos como guias de outros surdos em reservas biológicas. Eu gostaria que isso até voltasse o dia. Enfim, várias outras coisas. O que eu quero dizer é que dependia do interesse de quem estava lá, o que que seria feito e trabalhado todo mundo junto. O ambiente é muito realmente muito bom. E desde a originalidade dos que se uniam a nós nunca faltou. Mas o carro-chefe do projeto Surdos é, sem dúvida, oferecer os cursos, esses cursos de uma semana de duração experimentais para grupos de surdos, ligados a escolas, ao ensino público, e e com isso nós oferecemos esses cursos tanto na universidade, que é o que a gente sempre quer que pelo menos um por ano seja na universidade, mas também em escolas e grupos. Então, os que são, vamos dizer, mais fiéis a nós foram o INES, que realmente quase que todo ano mandou um grupo para a universidade, ou nós fizemos lá no INES cursos de férias, que não são nas férias, né. No início também muitíssimo importante foi o Polo de Surdos de São João de Meriti, e as escolas de São João com surdos continuam conosco desde então. Então, praticamente todo ano nós podemos contar com alunos surdos de São João de Meriti, mas tivemos também, cursos de férias em Rio das Ostras, onde nós montamos uma escola, um laboratório experimental inteiro, mas que infelizmente acabou não indo em frente. Cursos em museus, nós fizemos naquele Museu Ciência e Vida em Caxias, em outros museus. A gente busca onde podemos encontrar um público interessado em fazer isso, né. Talvez além da criação do grupo de glossário, mas eu acho que talvez a ação mais marcante do Ladix tenha sido quando um doutorando na época, um doutorando nosso na época, Flávio Eduardo Pinto da Silva, que contribuiu muito para a área de pesquisa do meu laboratório, ele trabalhava em ciência mesmo, ele largou um pouco de lado a ideia da pesquisa experimental e decidiu dedicar seu doutorado a criar no Ladix, com alunos surdos, um curso de biociências totalmente experimental, diário, com a duração de 1 ano e meio, em que os temas seguiam uns aos outros, todos baseados em perguntas dos alunos. Foi um curso extraordinário, que eu acho que deveria ser adotado em todas as escolas, para surdos ou não, porque é inacreditável a quantidade de assuntos que foram abordados, os interesses que foram despertados.
Mas é claro que é um curso que exige um mínimo laboratório montado. E também nós tivemos a vantagem de não ter inteligência artificial na época, então os alunos realmente tinham que pensar e deduzir o que estavam vendo, o que queriam fazer próximo, né. E quase todas as perguntas desse curso de biociências quase conseguiram ser eventualmente respondidas, né, dependia, uma coisa levava a outra. Ah, por exemplo, uma exceção é quando perguntaram o tempo de gestação de um elefante e nós não conseguimos uma elefoa grávida para acompanhar 22 meses, né, claro. Então, essa dá uma ideia que a gente conseguiu sair também com propostas reais e interessantes. Daí a dizer que nós conseguiríamos colocar em prática, junto a alguma secretaria de educação, o oferecimento desse curso contínuo e que teríamos, professores capazes de oferecer isso, é algo que nós temos ainda que pensar e discutir, mas é impressionante. Mas eu não posso dizer que há uma rotina no Ladix. Ele está aberto todos os dias de 9 até às 5. Nútia está lá ou alguém estará lá. Existirão coisas acontecendo ou não naquele dia no Ladix, mas dificilmente eu posso dizer que existe uma rotina. No sentido que varia dependendo das pessoas que estão lá, dos interesses de quem está lá, mas tem sempre alguma coisa acontecendo. Isso sem dúvida, né. Agora tem todo um grupo preparando coisas para o Museu Ciência e Vida em Caxias, por exemplo. Mas isso varia de momento em momento, o que pode ter lá. Só que a única coisa que é constante é que é um lugar aberto para jovens surdos. Você diria que, apesar das dificuldades que existem, sejam elas financeiras, estruturais, de apoio, o projeto ainda assim vale a pena? Manter o Ladix não é fácil. Primeiro porque a parte experimental utiliza, reagentes, utiliza material, utiliza equipamentos de laboratório. Os cursos que a gente oferece 2 vezes por ano também custam caro, desde jalecos, luvas descartáveis, ponteiras de pipetas, enfim. Tem todo equipamento e todo o material. Não é um curso que fora todo o trabalho envolvido, fora a presença de intérpretes. Normalmente a gente busca financiamento através de agências de pesquisa, agências de fomento, como a que tem nos ajudado muito é a FAPERJ, mas o CNPq, né, o Conselho Nacional de Educação e Pesquisa também contribui muito, enfim. Já tivemos ajuda da CAPES no passado, temos que procurar verbas todo ano, a gente tem que ir atrás de verbas de agências de fomento. Mas sem dúvida, é um projeto que vale a pena. É um projeto que gera uma satisfação extraordinária para todos que estão vivendo o projeto e para mim que fico acompanhando esse projeto. Momentos emocionantes tantos, tem tanta história para contar, eu não sei, mas olha, para mim uma grande coroação do que o projeto representa foi quando eu vi 2 surtos do nosso projeto, a Lorena e o Bruno, serem convidados pela Universidade de Edimburgo para passar lá uma semana, tudo pago por lá, e para apresentar o projeto do glossário lá e para apresentar o que era feito no projeto Surdos e visitar escolas lá, museu de ciência lá. Isso para mim, eu disse: "Puxa, saímos de um lugar esquecido, aqui no Rio de Janeiro, um micro laboratório, essas pessoas que nunca haviam viajado para fora do Brasil, são convidados para apresentar coisas na Escócia, onde eles fizeram de uma maneira maravilhosa e brilhante, né".
A Lorena hoje em dia é professora pública, Bruno hoje em dia é o educador surdo do Museu do Amanhã, mas como eles, nós temos várias histórias de sucesso. Que história emocionante, Vivian! É realmente algo para se ter orgulho e que mostra a importância do projeto. Obrigada por nos contar sobre você e sobre sua história. Queria agradecer você por me dar essa oportunidade de apresentar o trabalho que nós fazemos. Eu espero que ajude de alguma maneira e eu espero que, quem sabe, as pessoas se entusiasmem em tentar fazer as ideias deles virarem realidade. Gostaria de agradecer muito a Vivian por compartilhar sua história conosco e também a você, ouvinte. Esse foi o Desconstruindo Muros e nos vemos no próximo episódio. Esse podcast é uma produção feita em conjunto por alunos dos Institutos de Artes e Letras da UERJ, sobre acessibilidade na educação.